Então, o nosso tópico de hoje é um tópico ligado à cadeia de suprimento, cadeia de valor, né? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Nós vamos basicamente nos concentrar aqui numa pesquisa, numa entrevista que foi feita com o Michael Dell. Michael Dell foi o criador da empresa Dell Computadores, né? Em que ele conta um pouquinho da estratégia da empresa dele e de como ele fez a empresa, que é uma empresa que nasceu em 1985, agora até parece que já faz bastante tempo, né? Mas pensem que esse artigo aqui é de 98, então estamos falando aqui de um artigo que essa entrevista aconteceu 13 anos depois da Dell ter começado como empresa, e ela já tinha se transformado naqueles 13 anos no maior fenômeno aí de venda de computadores no mundo, competindo de igual para igual com os gigantes da época, que eram IBM, Compaq e HP, e logo em seguida já superando essas empresas, né? Ela esteve na liderança desse mercado aí por um bom tempo. As coisas já não são mais assim, mas de qualquer forma nós podemos até discutir um pouquinho de por que a sorte virou de novo, não vou dizer contra a Dell, mas enfim, tornou aquele modelo de negócio deles que parecia tão fantástico lá em 1998 um pouco menos importante, né? Eu gosto muito dessa entrevista porque raramente a gente vê um dono de empresa ou um diretor de empresa falar assim abertamente sobre a forma como como funciona a estratégia da sua empresa, porque muitos desses executivos, empresários, percebem que a estratégia ainda é algo assim meio de segredo, dá a impressão que eles querem a estratégia dentro da cabeça deles e o resto do mundo não pode saber qual é a estratégia deles, porque se souber vai copiar, né? Ou se souber vai fazer alguma coisa para neutralizar. E na realidade, em algum grau, eles têm razão, né? A partir do momento que, pelo menos que os concorrentes ficam sabendo e compreendem a sua estratégia, eles vão desenvolver as suas próprias estratégias no sentido de se posicionarem de uma forma mais favorável dentro do mercado, né? E no passado era muito usual que as empresas mantivessem a sua estratégia quase como um segredo absoluto, porque ao fazerem isso, elas dificultavam então que outros copiassem a sua ideia, né? Mas isso já não funciona mais assim, principalmente porque a gente vive numa... Deixa eu só ver aqui se algum dos colegas de vocês tem alguma dificuldade para entrar rapidinho aqui, né? Eu acho que aparentemente não. Vocês até peço que vocês também fiquem de olho ali, qualquer coisa vocês me avisam ali, aparentemente alguma outra coisa. Então, hoje em dia a gente já não pode mais usar aquela ideia da estratégia, uma estratégia assim implícita, uma estratégia que não é divulgada, porque os funcionários precisam entender a estratégia da empresa. A gente vem discutindo isso desde o primeiro dia de aula aqui. Eu digo para vocês, vocês vão ser profissionais de sistemas de informação, vocês vão estar dentro de um departamento de informática num primeiro momento, mas vocês têm que entender como é que funciona a empresa, têm que entender como que a empresa ganha dinheiro, para conseguir ajustar os esforços da informática numa direção que ajude a empresa a fazer aquilo que ela sabe e quer fazer bem feito, né? Então, para você entender a estratégia tem que estar explicitamente enunciada, né? Então, hoje em dia, existe um movimento grande nas empresas para tornar essas estratégias mais claras e mais abertas, mas sempre existe, de novo, aquele pezinho atrás do empresário, né, ou do executivo, de tornar muito aberta a sua estratégia, porque isso pode fazer com que ela seja copiada pelos outros, né? O Michael Dell, em 98, escancarou a estratégia da empresa dele nessa entrevista que ele deu para a Harvard Business Review. Eu acredito que ele tenha feito isso não só porque ele tem uma cabeça mais arejada do que tinha a maior parte dos empresários naquela época e mesmo hoje em dia, mas principalmente porque ele percebia que ele podia falar da estratégia dele, que ele não podia ser facilmente copiado pelos concorrentes. E eu espero que ao final dessa nossa discussão desse texto hoje, fique claro para vocês por que ele tinha esta percepção, né? Eu acho que é importante a gente voltar até antes de avançar e falar no modelo da Dell, na forma como a Dell se propôs a atuar num mercado funcionando muito próximo dos seus fornecedores e dos seus clientes, tentando estabelecer uma verdadeira parceria com os fornecedores e tentando estar próximo o suficiente dos seus clientes para conseguir entender
as suas reais necessidades o tempo todo. Eu acho que antes da gente avançar nisso, a gente tem que voltar um pouquinho num desenho que eu já mostrei para vocês em alguns capítulos para trás, lá que é um desenho que mostra aquele modelo das 5 forças do Michael Porter. Eu lembro que quando eu falei desse modelo para vocês, eu disse que ele era um modelo que tinha sido e ainda é muito útil para as empresas ao definir sua estratégia, porque ele permite que as empresas percebam a influência que fornecedores, clientes, fornecedores e clientes, substitutos, entrantes em potencial e concorrentes têm no seu negócio, né? Então, pensar o tempo todo em como essas outras 5 forças atuam sobre o negócio da empresa é útil. O problema é que o modelo do Porter nos levou a pensar neles sempre de uma forma opositiva, né? Você olhava para fornecedores e para clientes como se fossem agentes no mercado que queriam também levar vantagem sobre a sua empresa e fazer com que ela se tornasse, com que ela fosse menos bem-sucedida, não porque estavam necessariamente, né, brigando com ela da forma como de repente um concorrente faz, brigando por um espaço no mercado, mas simplesmente porque estavam brigando por uma fatia do valor a ser entregue para o cliente final, né? Se a gente pensar numa cadeia de suprimentos como sendo um conjunto de empresas que em conjunto fazem algo de valor para o cliente final, cada um agrega um pouco do valor e agrega um pouco dos custos. Se houver uma perspectiva em que esses diversos elos olhem para os outros como sendo quase que concorrentes ou como estando disputando, né, pelo menos uma parte da captação desse valor, a tendência deles é sempre tentar ficar com a maior parte do bolo e deixar o mínimo possível para os seus fornecedores ou seus clientes, ainda que eles não sejam o cliente final do produto, né? Então, o modelo do Porter tinha essa característica, ele fazia com que a gente olhasse para os clientes e dissesse o que eu preciso fazer para ser mais forte que o meu cliente na hora de negociar com ele. Quer dizer, o meu cliente tem que precisar mais de mim do que eu preciso dele. E da mesma forma, o que eu tenho que fazer com relação aos meus concorrentes, desculpe, aos meus fornecedores, para que eles dependam mais de mim do que eu dependo deles, né? Uma análise rápida já diz que qualquer empresário gostaria muito de ser o único fornecedor possível para os seus clientes e ter uma infinidade de opções de fornecedores, né? Então, essa lógica do Porter, ela não nos ajuda muito a entender, né, a forma como a Dell se estruturou, principalmente dentro de uma perspectiva de parceria muito forte com seus fornecedores. Bom, eu sugeri para vocês como leitura, né, justamente essa entrevista que está aqui, né? O título da nossa entrevista era O Poder da Integração Virtual, né? Essa tradução aí é uma tradução que eu fiz de uma forma meio corrida alguns anos atrás. Esse texto foi originalmente publicado na Harvard Business Review e, enfim, ele aparece, eu até coloquei para vocês o link, tanto aqui no nosso Moodle, né, tanto aqui no Moodle a gente tem o link para a entrevista em português como em inglês, como passei para vocês também pelo WhatsApp. Então, espero que todos já tenham lido, né, mas quem não leu, está aí à disposição para fazer essa reflexão a posteriori, né? E aí, por que isso aqui é tão fascinante, tão interessante para nós até hoje? E eu sempre, quando apresento textos com 20 anos de idade, praticamente como é o caso desse, né? Na realidade até mais de 20, agora 98, já estamos com 22 anos de idade, eu me sinto assim meio na obrigação de justificar por que estamos usando um texto tão antigo, né? Ainda mais para alunos da área de tecnologia, em que coisas mudam muito rápido. É porque alguns desses textos antigos, eles trazem uma verdade tão concreta e tão definitiva que 20 anos não mudam. Aliás, 50 anos também não vão mudar, né? Mais tecnologia, o que a Dell passou a ter a partir da década de 80, permite que empresas se relacionem com seus fornecedores de uma forma diferente da forma como se relacionavam antes. E estimulam que as empresas busquem, então, essas vantagens de se organizar melhor na cadeia de suprimento e de coordenar melhor atividades com seus fornecedores do que era possível antes de tecnologias de informação e comunicação estarem disponíveis para essas empresas, tá? Então,
vocês vão, à medida que vocês avançam na leitura dessa entrevista, vocês vão dizer assim, mas por que a IBM funcionava de uma forma tão diferente da Dell? Eu diria simplesmente que ela estava lá antes, num tempo em que ela não poderia ter se estruturado, se organizado para ser uma Dell, né? Em virtude do momento em que ela se organizou. E lembra que depois que empresas desenvolvem suas estruturas, se elas se institucionalizam, se organizam de determinada forma, aquela forma como elas se organizaram acaba virando como um esqueleto rígido que impede que elas se movimentem de outras formas que não aquelas para as quais aquele esqueleto foi concebido, né? Então não é porque os executivos da IBM eram menos competentes do que os executivos da Dell em aproveitar as oportunidades do mercado. É que eles tinham amarras, né, estruturais que já vinham desde a forma como a empresa tinha sido organizada inicialmente. E eu sempre digo para vocês, aquelas decisões que a gente toma vão se transformando em impositoras das decisões que a gente ainda pode tomar lá para frente, né? Então, depois que uma empresa já está organizada de uma determinada forma, para se reorganizar de uma outra forma, é bem mais difícil, né? Bom, o que tem de tão bacana no modelo, que é chamado de modelo direto da Dell, né? Um modelo que permite que a empresa interaja muito proximamente com seus fornecedores e seus clientes. Muitas vezes fala-se no modelo direto da Dell e as pessoas pensam só direto na venda para o consumidor, já que a Dell, desde o primeiro momento, se aproveitou dessa oportunidade de vender diretamente para o consumidor e não para um cliente intermediário, para um intermediário que venderia para o consumidor, né? Não dá para dizer que ela já trabalhou desde o início com a internet, porque tendo iniciado suas atividades em 1985, ela demorou algum tempo até... Deixa eu só ver aqui uma coisa aqui, gente, que eu acho que eu não fiz. Não, estamos gravando lá. Fiquei preocupado aqui que de repente não está gravando para vocês. Se isso aí acontecer de vez em quando, vocês perceberem que eu não estou gravando, me avisem, tá? Porque eu acho importante a gente deixar esse material aqui para aqueles que não podem nos acompanhar diretamente, né? Mas voltando lá, o Dell, quando começou em 85, ele não tinha a possibilidade ainda de vender pela internet. A maior parte das pessoas não tinha acesso à internet. Aliás, a internet só se tornou algo viável mesmo nos Estados Unidos para a maior parte da população a partir de meados da década de 90, 10 anos depois, né? Então ele começou vendendo por telefone, usava aqueles serviços 0800, né? E era essa a forma dele ter um contato, mas era um contato já direto com o consumidor, né? Ao vender direto para o consumidor, ele conseguia ter a condição de saber exatamente o que o consumidor queria e tinha também a condição de, ao conversar com o consumidor e tomar um pedido desse consumidor, em transformar o que outras empresas faziam com uma venda de um produto de prateleira numa venda de encomenda, né? Nós vamos discutir um pouco aí para frente das diversas vantagens que existem em se trabalhar com uma venda de um produto, de uma encomenda, ao invés de um produto de prateleira, principalmente nos casos de produtos modulares, como é o caso de um computador pessoal. Mas a questão é que ele tem essa vantagem e tem também a vantagem de, ao fazer isso, ao transformar numa encomenda, eu também saber exatamente qual é a encomenda que o cliente quer, né? Um cliente que compra um produto da prateleira pode não necessariamente estar comprando exatamente aquilo que ele queria comprar. Ele, de repente, compra o que está disponível, né? E ao comprar o que está disponível, ainda faz, muitas vezes, a empresa acreditar, opa, aquilo ali é o que o cliente quer, quando, na realidade, ele está comprando algo que não era exatamente o que ele queria, mas era o que estava disponível, né? A compra de encomenda nos fornece uma informação muito mais precisa sobre o que realmente o cliente espera de um produto, né? Então, mas, de novo, esse modelo direto a gente pensa sempre nessa ligação com o cliente e muito poucas vezes a gente pensa nesse modelo olhando para o lado do fornecedor. Mas o modelo da Dell é direto também na conversa com o fornecedor. Como ele não segue aquela lógica não segue uma lógica de olhar para os fornecedores como se fossem quase como concorrentes, ele não tem aquele sonho de ter 1 milhão de fornecedores para poder dizer para cada um deles, olha, se você não me oferecer exatamente do jeito que eu quero, eu tenho outras opções.
Ele, ao contrário, ele procura estabelecer com seus fornecedores um relacionamento em que ele tem poucos fornecedores, mas faz com que aquele fornecedor entregue exatamente o que ele quer, porque é bom para os dois, né? Eu diria que esse modelo direto da Dell é um modelo que se inspira e ganha poder em função de ser um modelo ganha-ganha, né? Os dois envolvidos estão sempre numa perspectiva de, ao colaborarem, terem um resultado melhor, né? Isso não é o que acontece se você seguir aquele modelo das 5 forças, em que você pode ser levado, talvez essa não tivesse nem sido necessariamente a intenção do Michael Porter, mas você, como estrategista, pode ser levado a pensar que para você ganhar, o teu fornecedor vai ter que perder, ou para você ganhar, o teu cliente vai ter que perder, né? Então, esse modelo direto tem isso, é bacana nesse sentido de que ele oferece para os diversos envolvidos uma possibilidade de conversar, de falar diretamente com o seu interlocutor e, dessa forma, garantir que tudo que está sendo feito, de fato, agrega valor, né? E não apenas custos, né? Se a gente não está interagindo diretamente com o nosso cliente e se a gente não conversa muito de perto com o nosso fornecedor, existe um risco enorme de que os esforços sendo realizados ao longo dessa cadeia produtiva sejam só parcialmente geradores de valor. Uma parte do que está sendo feito acaba sendo, isso aqui não era bem o que eu queria, eu não precisava disso, mas, de qualquer forma, já que meu fornecedor entregou, fez isso aí, entregou, eu vou aproveitar o que dá, o resto eu descarto, né? Não, isso não acontece, né? Esse modelo da empresa Dell lidar com seus fornecedores e com seus clientes permite também essa coordenação, essa forma de trabalhar diretamente com eles, permite que a Dell use uma lógica muito mais próxima do que hoje a gente chama de outsourcing do que as empresas mais tradicionais. As empresas mais tradicionais faziam a maior parte do seu produto internamente, se não todo o produto. A gente já discutiu aqui em aula anterior que, por exemplo, a Kodak se orgulhava de fazer o seu produto completo a partir dos 4 elementos que os gregos tinham encontrado lá, que eu nunca lembro dos 4, fogo, água, ar e terra, né? Então, a Kodak se orgulhava, olha, nós pegamos esses 4 elementos naturais e, a partir deles, nós te entregamos a máquina fotográfica, o filme, quer dizer, nós fazemos tudo internamente. Era uma empresa verticalmente integrada. Para o Michael Dell, as coisas não devem ser assim. Ele diz assim, eu quero uma empresa horizontalmente integrada com fornecedores e clientes, porque eu sei que tem coisas que eu consigo fazer melhor do que os meus concorrentes, do que os meus fornecedores em potencial. Chegou meu leitinho aqui. Obrigado, Caio. E tem coisas que eu faço pior do que outros poderiam fazer e, portanto, não preciso fazer. Eu deixo que outro faça. Então, a lógica aqui é uma lógica muito forte a partir da década de 90, que a gente chama de lógica de foco nas competências centrais, né? Hamel e Prahalad escreveram muito sobre isso na década de 90, mas é assim, eu me foco naquilo que eu sou bom, eu me foco onde eu consigo agregar valor e eu terceirizo. Eu não sei se a palavra terceirizar aqui é a melhor, porque terceirizar ou outsource sempre dá uma ideia de era algo que eu fazia internamente e que eu passo para um fornecedor externo. De fato, quem já tem algo que faz internamente e tem que passar para outro, é um processo de terceirização. A Dell já começou o seu negócio pensando de uma forma diferente. O que eu sei fazer? Eu faço isso aqui, outras coisas eu contrato de fora. Tem um ponto interessante aí nessa discussão desse artigo, que é quando o Dell diz assim, eu prefiro, numa área que é tão tecnologicamente orientada e que tem tantos desenvolvimentos acontecendo ao mesmo tempo, eu prefiro, ao invés de tentar ser a empresa que vai desenvolver o melhor item em cada um dos módulos que eu preciso agregar, eu prefiro ser como se eu fosse uma pessoa assistindo a uma corrida de cavalos. Eu vou lá e vejo quem são os cavalos vencedores e, depois de identificar quem são os vencedores, eu vou lá e contrato os cavalos vencedores. Eu não quero ser dono dos cavalos vencedores. Essa lógica é uma lógica muito ligada a essa ideia de integração, de uma integração virtual e de formação de uma cadeia horizontalmente integrada, em que eu conecto o meu negócio com outros negócios que façam bem aquilo que sabem fazer. E a gente, em conjunto, faz algo muito legal, né?
É claro que o importante para que você possa ter esse tipo de integração virtual, como chama o Michael Dell, é que a gente defina muito claramente as interfaces entre o que faz o nosso fornecedor e o que a gente faz, de modo que elas se encaixem o mais perfeitamente possível. Gente, eu estou falando aqui. Oi, estamos voltando. Gugu, se tiver na internet, sai aí, porque tá difícil para mim aqui. Ah, é? Tá, deixa eu ver se eu consigo rotear por... Não, aqui caiu aqui. Não, o Augusto já está no 4G. O Augusto nem está na internet. Oi, gente, vocês ainda me ouvem? Sim. Sim? Ah, então tá jóia, porque para mim tinha caído aqui, eu não sei se ficou ruim para vocês. Qualquer coisa, a gente vai pro 4G, tá? Se der problema, que vocês me avisam aí, eu aviso no WhatsApp ali, a gente muda, tá? Então, legal, o que eu tava dizendo aqui para vocês é que... Deixa eu só mudar aqui, voltar aqui para a tela onde eu estava. Acho que aqui mandou. Vamos voltar aqui para esse aqui, legal. Então, o que eu estava dizendo para vocês é que esse modelo de integração virtual aí é um modelo interessante, mas e que se baseia nessas competências centrais em que cada um, em que o Dell, no caso, aí, seleciona quais são os melhores cavalos para participar vamos dizer, para ele contratar como sendo os fornecedores da empresa dele, né? Deixa eu ver aqui o que mais que eu tinha anotado aqui nessa parte inicial aqui do texto, né? Mencionava-se muito aqui menciona-se que as empresas como a Digital Equipment, eu não sei se vocês estão familiarizados com essa empresa. A Digital era uma empresa que durante uma boa parte meados do século XX, ela concorria lá com a IBM para ser a grande empresa de TI do mundo, né? E era uma empresa muito integrada verticalmente, né? E aí, aquele era o modelo que as empresas tinham, e o Dell percebeu, vem cá, as empresas de computadores, elas acabam gerando um produto que vamos dizer, que é um produto que é absolutamente modular. Se o produto é modular, por que eu faço tudo internamente dentro da empresa, né? Se vocês pensarem lá em como a modularidade começou lá no tempo da Revolução Industrial, né? Não lembro se vocês lembram lá daquelas aulas do ensino médio em que eles falavam lá como carabinas eram feitas passaram a ser feitas de uma forma modular, de modo que as peças se encaixassem umas nas outras. Mas o principal motivo de se fazer produtos modulares na Revolução Industrial era para garantir que cada funcionário ou cada operário se envolvesse numa atividade muito específica, de modo que ele se tornasse um especialista naquilo, né? E conseguisse fazer aquela atividade muito rápido. A busca da Revolução Industrial sempre foi por eficiência. Então você tinha lá um funcionário que ia ser o que ia fazer, sei lá, como é que a gente chama? Eu não sei os nomes das peças de uma carabina. Um deles ia se especializar lá em fazer o cano da carabina cortar do tamanho certinho. O outro ia se especializar em fazer o cabo, né? Não é cabo que chama, mas enfim. O outro ia se especializar em fazer lá a parte do gatilho, e essas partes tinham que ser encaixadas umas nas outras, quer dizer, elas eram modulares e tinha que haver uma preocupação muito grande com encaixar uma na outra, para você conseguir garantir que tinha o produto final lá na frente, né? Não adiantava nada você fazer peças que depois e cada um ser especialista numa peça, mas se as interfaces não fossem boas para permitir que elas fossem conectadas, você não conseguia garantir que o produto final acontecesse, né? Mas esse foi como começou na Revolução Industrial. E aí o que o Dell e outros perceberam ali vamos dizer, na década de 80
foi que existiam outras coisas que você podia fazer a partir dessa lógica de modularidade. A modularidade não devia ser apenas para garantir eficiência de produção de produtos iguais. Se eu pensasse nesses módulos como sendo módulos intercambiáveis, eu podia gerar diversos produtos diferentes a partir das mesmas peças, ou a partir de um conjunto de peças, vamos dizer assim, né? E foi nisso que o Dell se inspirou para montar a empresa dele. Ele disse assim, não tem porquê eu pegar um computador que é feito de um monte de peças que se encaixam umas nas outras e encaixar essas peças umas nas outras antes do cliente dizer o que ele quer. Né? Aquela história quando os concorrentes dele mandavam um produto para a loja de varejo, para ficar esperando lá na estante, o cliente tinha que comprar o que estava na estante. No caso da Dell, mesmo quando ele fazia a interação dele com o cliente pelo telefone, lá pelo 0800, ele tinha uma conversa com o cliente para entender quais eram as necessidades do cliente. Nos tempos de hoje, seriam assim, basicamente, para que as pessoas usam computadores? Né? Hoje em dia, pouca gente usa computador. Né? No passado, tinha mais gente. Hoje, muita gente já substituiu algumas das coisas que a gente faz no computador por um telefone celular. Mas, ainda assim, para que as pessoas usam? De repente, um professor vai usar para dar uma aula à distância. Ou, de repente, então, desculpem, gente, hoje a qualidade da conexão aqui não está tão boa, mas a gente vai tocando aí, né? Vamos ver como é que a coisa avança. Então, de novo, a questão lá da modularização, né? Um produto muito modular permite que você encaixe essas peças de formas distintas dependendo da necessidade do teu cliente. Um professor pode precisar de um computador para dar uma aula à distância, né? Nesses casos, talvez o que vocês fossem dizer assim, olha, o bom é colocar ali talvez até mais importante do que a qualidade do computador é a qualidade da conexão com a internet, para não acontecer o que está acontecendo com a gente aqui hoje. Né? Um jovem que gosta de jogar na internet, ele precisa de outros atributos no seu computador. Então não faz sentido a gente pegar um computador pronto de uma prateleira. Cada um vai, em função das suas necessidades, determinar, em algum grau, os recursos que vão estar disponíveis nessa máquina. Né? E isso foi algo que o Dell percebeu e que os concorrentes dele, não é que eles não tenham percebido, mas quando eles perceberam isso, eles já estavam muito estruturados para operar de outra forma. Né? A maior parte desses outros concorrentes tinham lojas de varejo dedicadas especificamente a vender seus produtos. Né? Eu lembro, inclusive aqui em Curitiba, a IBM, por exemplo, tinha era dona era uma franqueadora e ela tinha uma franquia chamada IVIX, se não me engano era IVIX o nome, que vendia computadores da IBM. Você chegava na loja da IVIX e eles tinham lá os diversos produtos da IBM à tua disposição, mas tudo produto de prateleira, estava pronto, você escolhia entre aqueles modelos que estavam disponíveis ali. Né? E a HP, desculpe, a HP não, a Dell, nunca usou esse modelo ou pelo menos no passado não tinha usado esse modelo de lojas físicas e, portanto, não precisava prestar contas a lojas físicas na hora de decidir vender pela internet. Para a Dell, vender pela internet foi só um pulinho, né? Ela já vendia pelo 0800, vender pela internet foi mudar uma tecnologia para fazer a mesma coisa que ela já fazia. Os concorrentes dela teriam muito mais problema, e é por isso que eu digo, esse é um dos motivos pelos quais eu digo que o Dell não tem problema nenhum em contar a estratégia dele, porque ele sabia que a IBM não ia poder fazer a mesma coisa. Né? A IBM, se quisesse vender de uma forma mais agressiva pela internet, ia ter que brigar com os seus canais de distribuição. Né? Ia ter que explicar para essas lojas, para as IVIX da vida, né? O porquê que ela estava tentando, sendo fabricante, competir com os seus canais de vendas e vender direto pela internet. O Dell não tinha esse problema e podia, portanto, ser muito mais agressivo nessa tentativa de mudar a lógica de um negócio. E note aqui, quando a gente já falou em estratégia em momentos anteriores aí nessa disciplina, em que a gente diz assim, olha, tem momentos em que a tecnologia permite mudar a estratégia de um negócio. Não necessariamente uma empresa. Mudar a estratégia de uma empresa é sempre um pouco mais difícil, porque, como eu já disse para vocês, a empresa tem essas estruturas já estabelecidas
E qualquer mudança envolve, é dolorosa, porque ela envolve mexer com essas estruturas. Mas mudar a estratégia de um mercado, né? Um novo empreendedor, é por isso que tem tanta startup tecnológica, né? Porque essas startups estão justamente questionando a forma tradicional de fazer as coisas e dizendo tem tecnologias que permitem fazer diferente, né? Então, notem aí que tem uma nova mentalidade, a gente chama de um novo mindset, uma nova forma de pensar a forma de fazer negócios, valorizando fornecedores, procurando estabelecer com fornecedores e com clientes relacionamentos mais duradouros, relacionamentos em que todos ganham a partir da troca de informações que é possível, e a tecnologia de informação, a partir da década de 90, permitir que muita troca de informação fosse possível, né? Eu sempre brinco com os meus alunos e pergunto assim, bom, então tá, então se o Dell era uma empresa assim que funcionava dentro dessa lógica de apoiar os seus fornecedores no sentido de trabalhar quase como se fossem, aliás, como se fossem parceiros e não como se estivessem competindo entre si, qual é a garantia que a Dell dá para os seus fornecedores, né? E principalmente depois do Dell dizer que ele vai numa corrida de cavalos, ver quem são os vencedores e escolhe os vencedores, né? Isso não significa que a partir do momento em que o fornecedor dele ficar um cavalinho mais velho e cansado, que não ganhar mais corrida, que ele vai escolher outro fornecedor? Sim, na realidade significa exatamente isso, né? A garantia que o Dell dá para os seus fornecedores é mais ou menos assim: continue sendo o melhor fornecedor, que eu vou continuar priorizando você e vou continuar ajudando você a continuar sendo o melhor fornecedor, né? Então, na realidade, é uma garantia incômoda, no sentido de que ninguém pode ficar deitado em berço esplêndido, mas, ao mesmo tempo, é uma garantia que garante, em um bom grau, a competitividade daqueles fornecedores, porque eles têm que continuar sendo, né, cavalos muito rápidos, para não ficar de fora do negócio, né? Um outro aspecto que é interessante nesse artigo, eu estou meio preocupado aqui com o nosso tempo. Alguém vê aí quanto tempo nós temos ainda nessa ligação, antes de ter que fazer uma próxima? Para mim, eu estou com as minhas telas meio minimizadas aqui, gente, então não estou conseguindo ver isso, tá? Então, mas eu imagino que vocês consigam ver aí na tela de vocês. Alguém está escrevendo ali provavelmente no chat, que também é 3 minutos e 40. Não, legal. Então vamos avançar só mais um pouquinho. Se por acaso isso aqui, essa ligação cair, eu logo na sequência entro de novo e nós vamos entrar exatamente com esse mesmo link que a gente usou nessa nossa conexão aqui, tá? Mas uma outra coisa importante aí na forma como o Dell lida com o mercado, ele é absolutamente obcecado com giro de estoques, né? Ele acha que é importante fazer com que o estoque seja o mais próximo de zero possível, né? E pelo menos com que o estoque gire. Girar o estoque significa, se entrou na empresa, sai da empresa o mais rápido possível, né? E no texto aqui ele mostra que, pelo menos naquele momento lá, ele conseguia fazer o estoque dele girar muito mais rápido do que dos concorrentes, o que tem uma série de vantagens. Tem pelo menos duas grandes vantagens. Tem primeiro uma vantagem financeira, é óbvio, né? Estoque de produto significa dinheiro parado, né? O dinheiro que está no estoque, o estoque não está rendendo juros, né? Então lembra que a gente já discutiu aqui o valor do dinheiro no tempo. Em geral, estoques tem inclusive o risco de se tornar obsoleto, é um problema sério, né? No caso, produtos como computadores se tornam obsoletos, produtos, sei lá, alimentícios, eles têm uma perecibilidade. Então sempre manter estoques envolve riscos e degrada valor mais do que do que não manter estoques. É claro que por que as empresas mantêm estoque, então? Porque elas não querem perder a possibilidade de realizar vendas, né? Ninguém quer, quando o cliente chega e pede um produto, dizer, não tem, né? Tá em falta, né? Então é sempre o que se faz aí é um balanço entre os custos de manutenção de estoque e os custos de não ter produto para entregar para o cliente. Mas o Dell consegue ser muito mais cirúrgico nos seus estoques do que os concorrentes, né? E talvez uma explicação para isso seja como ele... Bom, primeiro ele vende um produto sob encomenda. Se ele vende um produto sob encomenda, ele consegue
cobrar do cliente antes de produzir até em muitos casos, né? Mas ele também consegue conhecer melhor o que o cliente está querendo para comprar certo, né? Tem coisas que tem mesmo vendendo sob encomenda, ele tem que comprar antes, né? Não dá para ele querer comprar memória e processador só depois que o cliente disser que quer comprar um computador da Dell. Ele já vai ter que fazer uma parte do movimento das decisões de compra dele são antecipativas, envolvem aí algum grau de especulação, mas ele consegue ser muito mais assertivo nisso do que um concorrente que vende um produto de prateleira, né? Porque ele está lá sabendo, ele percebe a tendência no momento em que a tendência está se consolidando, né? Os clientes começam a optar por um determinado tipo de produto, ele já consegue alinhar melhor, né? Gente, eu acho que aqui é um bom momento da gente parar essa nossa chamada. Eu fecho ela e já reabrimos numa outra sessão do Zoom. Legal? Só tenho que descobrir como é que eu fecho aqui nessa telinha fechada. Aqui. Deixa eu pausar a gravação, aliás, parar a gravação.